Bom, pessoal, voltando aqui, a gente vai ver agora, esse vídeo é mais voltado para as questões das métricas, mas só voltando um pouquinho, que ficou faltando nos outros vídeos, a gente consegue colocar textos que indiquem algumas estatísticas dentro do nosso modelo, ou que vocês queiram escrever. E tem duas maneiras de vocês fazerem isso. Aqui, se vocês verem aqui na library, tem a parte no visual, tem um text e tem um viewport. O jeito de configurar eles são praticamente o mesmo. A gente vai ver aqui a diferença entre um e o outro. O texto, se vocês colocarem e arrastarem aqui para o chão do modelo, ele vai ficar no lugar que vocês colocaram. Então, se você arrastar aqui seu modelo, o texto fica ali onde vocês deixaram. Se vocês colocarem aqui o billboard ele é na tela. Eu deixo ele fixo na tela e se eu mexer meu modelo, o que está escrito aqui, ele vai continuar escrito aqui. Se vocês, por exemplo, colocarem aqui arrastarem aqui para o canto superior esquerdo, ele vai ficar ali. E se a gente clicar aqui, por exemplo, hello, clicar duas vezes dentro dele, não foi. Tá. Então vocês têm aqui o visual, vocês podem mudar a cor do texto que vocês querem. Ele também possui alguma label, vocês podem colocar. O texto tem Visual Tools aqui, ferramentas de visualização que vocês querem colocar, mas o foco principal aqui é na questão do texto. Vocês têm aqui o display texto. Se vocês clicarem aqui no envelopezinho, na mãozinha com o envelope, entre as aspas, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Por exemplo, se eu escrever olá e mudar aqui, ele vai mudar para olá. Clicar duas vezes, não é isso que eu quero colocar. O que eu quero colocar, na verdade, é a data e o horário do meu modelo. Então, ele tem um uso padrão, você pode customizar como você quer colocar essa data do seu modelo. Eu vou usar aqui como o padrão mesmo, formato padrão. E aí vai aparecer aqui para mim, dia 8. Se eu quiser puxar ele um pouquinho para cá, eu posso. Ele começa às 8 horas da manhã do dia 2/10/2020. Mas se vocês quiserem mudar essa data aqui, lembrando que vocês precisam vir aqui em Edit, Model Settings, e aqui vocês mudam a hora que começa e o dia. Por exemplo, eu quero começar dia 14/10. Então, se eu clicar aqui, ele vai mudar automaticamente aqui para o dia 14/10. E o texto, ele funciona, você pode, perto de algum objeto, a gente clicar dentro dele, a configuração é a mesma coisa. Vocês podem, o que vocês querem colocar ali, ou vocês podem, por exemplo, colocar uma estatística de um objeto, a saída por tempo, a entrada por tempo, o estado de porcentagem, alguma label que tenha dentro do próprio local. Vamos pôr aqui, por exemplo, um Display Object Statistics. Qual objeto que eu quero? Eu quero colocar aqui no estoque. E o que eu quero? Eu posso colocar o estado, output, input, o mínimo que tem dentro dele, o máximo que chegou nele. No caso, eu vou colocar aqui o que está mesmo nele naquele momento, o content. E eu posso colocar aqui, ao invés de object stat, eu vou colocar quantidade de caixas, por exemplo. E ele vai mostrar para mim a quantidade de caixas que tem ali. Vocês acharam que está muito grande esse texto. Só clicar aqui e o tamanho, quero o tamanho 0.5. Ele diminuiu a quantidade de caixas. E se eu rodar um modelo, vou rodar aqui um reset run, ele vai mostrar a quantidade de caixas que estão ali dentro do meu estoque. Tá certo? Essa é a parte visual. Começando a falar agora um pouco das nossas métricas, o que de fato a gente quer tirar as estatísticas do nosso modelo, vocês lembram que a gente rodou o nosso modelo e a gente encontrou alguns gargalos. Vou rodar ele aqui rapidinho de novo.
para a gente ver as nossas estatísticas. Clicar aqui nas minhas dashboards. E a gente viu que o problema era o operador A, né, com a pesagem. O processo A, ele espera muito tempo o operador e o operador está sempre fazendo alguma coisa. A pesagem está o tempo todo sendo utilizada. Além disso, a checagem, ela também espera 58,27% do tempo, ela está esperando por um transporte. E aqui a gente tem a quantidade de produtos finalizados. A gente conseguiu finalizar 859 produtos. O estoque, antes aqui da pesagem, está muito alto, que caracteriza um gargalo. E aqui a gente vê que claramente o gargalo está no processo A, porque só tem produtos do tipo 1 e 2, o azul e o vermelho. Além disso, se vocês lembram, a gente viu aqui que a gente tem o lead time de cada uma das caixinhas que passaram pelo modelo, cada uma das entidades. Só que aqui a gente tem de cada uma. A gente precisaria ver a quantidade média, né? O tempo médio do lead time de cada uma dessas caixas. Como que a gente faz isso? A gente não dá para fazer por aqui, pelos gráficos. Na verdade, tem um que chama, se eu não me engano, cadê aqui? O stay time. O stay time, ou composite stay time, que você vê o tempo que ficou de tal lugar, de tal ponto a tal ponto. Mas a gente vai fazer por uma outra maneira, já que a gente tem todas aqui as nossas o lead time de cada um por média. Vamos dar um stop reset. Se a gente viver dentro das estatísticas aqui que vocês têm, tem o Experimenter. Vamos abrir aqui o Experimenter, onde a gente pode fazer os nossos cenários e a gente tem as nossas Performance Measures. A primeira performance que a gente vai colocar, vamos pôr aqui um maisinho, é uma padrão, que a gente quer escrever aqui qual que é a nossa Performance Measure. E eu vou colocar o meu lead time. Se vocês verem aqui, a opção que o Flexin dá é uma estatística de um objeto individual, de um grupo, a porcentagem de um estado, né, de um objeto individual, de um grupo, uma label de um objeto individual do grupo ou de uma Global Table Value. Se a gente clicar aqui, a gente consegue pegar só um número, uma coluna, uma linha e uma coluna. E a gente quer fazer a média de todas as linhas aqui que a gente tem no nosso lead time. Então a gente vai ter que fazer uma programaçãozinha que não é difícil. É só clicar aqui dentro do papiro. Vou apagar esse parâmetro. Vou apagar até aqui e vou deixar só o Using Global Table Lookup. Vou escrever Custom Code para a gente saber que é um código customizado aí. Então, o que a gente tem? A gente vai declarar uma tabela, então uma table, que ela vai chamar para mim tabela mesmo. E qual que é o valor dessa tabela? Ela é a table, é uma table. Se eu abrir o parênteses, ele vai me dar qual table eu tenho. Eu tenho então a minha lead time. Então, clicando no tab, ele completa para você o parênteses. Vamos para um ponto e vírgula. Vou declarar uma variável que é real, então double, que ela se chama média. Eu vou chamar que o valor inicial dela é 0. E eu vou fazer um for aqui. Ele vai fazer esse comando até atingir determinada condição. Então, for, vamos lá. Vou declarar uma variável inteira que chama linha, que ela começa no 1. Vou falar que esse comando do for, ele vai ter a variável linha ser menor ou igual à tabela que eu construí, que está referenciada a lead time. Então, a tabela
ponto o número de linhas que eu quero. Tem o número que ela tem, né? Tem numCalls ou numRows. Então eu quero numRows, número de linhas. E vou também falar que eu tenho que incrementar essa variável linha cada vez que fazer essa iteração do for. Agora eu preciso colocar, vou abrir um colchetes aqui e vou falar que a minha média é igual a média mais a tabela que eu estou falando, que eu fiz, né? Com a linha que está sendo na interação com a coluna 1. E aí eu preciso falar que no final a minha média é igual a média dividido pela tabela.numRows. E por fim, isso precisa me retornar a média. Certo? Vamos checar se está tudo certo aqui no checkzinho. Ele me deu algo errado ali. Tem a sintaxe. Aqui eu coloquei um parênteses antes, que não teria. E agora deu certo. Tá certo. Beleza? Deixa eu só deletar essa parte de cima. Vou checar de novo. Ok. Apply all. Apply. Ok. Vamos fazer, a gente já viu onde estão nossos problemas, então a gente vai fazer algumas outras métricas. Vamos colocar aqui, ó, no maisinho, um Standard Performance Measure. Qual que é o nome dela? Vou falar assim que é a utilização, é o total produzido. Total produzido. Isso daqui é uma estatística de um objeto, né? De um objeto individual. E qual que é o meu objeto que eu quero ver? É os meus produtos finalizados. E isso aqui é o meu input, é o que entra, não o output, o que entra no meu modelo. Além disso, eu vou falar que eu quero ver a minha utilização da checagem, que a gente viu que a checagem era um problema. Então vamos colocar aqui que a gente quer um statistic by individual object, certo? Desculpa, state percentage by individual object. Então o que a gente quer aqui na verdade é a checagem. Então, tem a checagem, é o tempo que ele está ocioso? Não, eu quero ver o tempo que ele está processando. Vou criar mais uma, que é o tempo de espera pelo transporte. A gente viu que isso demora bastante. É um problema. Espera pelo transporte. Isso daqui é uma estatística, é um state percentage by individual object, também da checagem. A gente vai ver quanto tempo ele fica ali esperando por transporte. Então eu tenho aqui, ó, waiting for transport, que é o nosso 10. Tem várias estatísticas, pessoal. Idle, process, using, blocked. Vocês podem olhar aí quais vocês querem. No nosso caso aqui a gente quer o 10, que é o Waiting for Transport. Mais uma performance measure que a gente quer a ociosidade na máquina A. Ociosidade da máquina A. Então, é uma estatística de um objeto individual. Na verdade, aqui é a minha máquina A. Então, é o processo A. Então, eu quero ver o tanto que ele está
minha ociosidade. Depois a gente vai fazer uma ociosidade da pesagem. Então, ociosidade da pesagem é uma estatística de um objeto individual. A gente tem aqui um processor. Eu quero ver a pesagem, como que ela está, e o quanto ela fica idle, quanto ela fica vazia. Desculpa, ociosa. E é isso, tá certo? Vamos ver a gente tem o WIP aqui. Vamos fazer por aqui agora. O WIP, o Work in Process, eu quero a média. Se eu pegar isso daqui, pessoal, ele vai pegar a média de todos, na hora que a gente abrir aqui a dashboard, ele vai pegar o WIP de todos os locais que a gente escolheu aqui. Então não é uma solução, não é uma métrica boa, por isso que eu não vou usar ela. Eu vou usar, na verdade, a gente viu que está com um problema no estoque, né, inicial, então a gente vai ver a performance measure aqui, o WIP do estoque. A gente quer o state percentage by a individual object, de novo, só que eu quero, eu acho não é statistic by a individual object, desculpa. O que a gente quer é o estoque e eu quero só um minutinho que eu acho que deu uma travadinha aqui no modelo. Bom, voltou. Eu quero no estoque não o output, mas a average content, a média do que ficou ali dentro, tá certo? Tem mais alguma coisa que a gente possa medir aqui? Vamos fazer o WIP do estoque intermediário também. O WIP do estoque intermediário. Evitem acento, tá? Por mais que aqui não tenha muito problema, mas é melhor evitar. Qual que é a minha performance measure? Eu quero uma estatística de um objeto individual, só que agora eu quero o meu estoque intermediário e eu quero o meu average content também. Tá certo? A gente definiu aqui quais são as nossas métricas. Se a gente vier aqui no Experiment Run, a gente tem que configurar algumas coisas. Aqui a gente tem o número de réplicas por cenário, ou seja, quantas vezes vai rodar aquele cenário naquela configuração. O end time, que é o tempo que termina a nossa simulação, então a gente sabe que ele termina às 18 horas. 18, e a gente não tem um warm-up, tá? Nesse caso a gente não tem um warm-up. Então tá tudo certo, a gente vai rodar, ao invés de rodar 5, a gente vai rodar 10 réplicas, e vou pôr aqui no Run Experiment. Vocês vão ver, ele demora um pouquinho para configurar e vai aparecer uma barra aqui, que ela mostra quantas réplicas vocês têm. Então aqui está dividido em 10 barras, quer dizer que ela vai rodar 10 vezes, e cada uma dessas barrinhas aqui, verde, ela vai dizendo que qual a sua réplica já foi rodada ou não. Para vocês verem quantos núcleos tem o computador de vocês, a quantidade de barrinhas que rodam simultaneamente é a quantidade de núcleos que vocês têm. Terminou de rodar, já está tudo verdinho, um modelo bem simples, então a gente vai vir aqui no View Results. Ao a gente ver o View Results, a gente tem como ver. Por exemplo, eu tenho o meu lead time, ele está me dando aqui por um replication plot.
ele vai me dar os pontos, né, de cada uma das réplicas e um box plot mostrando qual que foi o quartil, a média, a mediana. A gente pode ver por um histograma, pode ver por um correlation plot, que para a gente não faz muito sentido aqui, e pelo data summary, que ele dá um intervalo de confiança, que você pode escolher entre 90, 95 e 99. Ou seja, com 95% de confiança, a gente está vendo que o lead time médio das minhas caixinhas é de 102, com mínimo de 97 e máximo de 106, e um desvio padrão de 6.1. Além disso, vocês podem ver que o Raw Data ele mostra em cada réplica qual foi a média. Vou deixar aqui no Data Summary. A gente tem o total produzido, não pegou, a utilização da checagem, o tempo de espera por transporte está bem alto, a ociosidade da máquina está bem baixa, a ociosidade da pesagem também está bem baixa. O work in process, ou seja, no média de 187 aqui no estoque e no estoque intermediário 123. Vamos só dar uma olhadinha aqui o que aconteceu nesse total produzido aqui. Ver se a gente pegou o correto. Vocês veem aqui em cenários, performance measure, total produzido. Porque aqui está o operador 1 e na verdade a gente quer os produtos finalizados. E a utilização da checagem, só dar uma olhada aqui que eu queria ver o processing, tá certo. A checagem no processing. Vamos vir aqui, vamos resetar o experimento, rodar de novo, para vocês verem que agora tem. Então, acabou de rodar, view results, o lead time, o total produzido. Bom, agora a gente tem aqui o nosso raw data, ele está em torno de 847 produtos por dia, né? Vamos ver aqui a fixação da checagem, ela está processando 7.95. E ela espera pelo transporte 55% do tempo, tá certo? Agora no próximo vídeo a gente vê quais são as soluções que a gente tem que fazer.